Salve Maria Santíssima! Aqui, Karina, alquimista de Santa Hildegarda, consagrada da Virgem e a serviço dela aqui. E te convido a ficarmos juntos mais um pouquinho para a gente dar continuidade às nossas meditações de Advento, terceira semana, né, de Advento, onde a gente se encontra numa alegria, né, uma expectativa pelo advento do Senhor Jesus, e fazermos essas reflexões na companhia de São Gabriel Arcanjo. Então, nós vamos começar a nossa meditação relembrando o Evangelho desse terceiro domingo de Advento. Se você quiser acompanhar junto aí na sua Bíblia, o Evangelho é de Mateus, no capítulo 11, do versículo 2 a 11. Vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus Todo-Poderoso, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos ouvir sobre João Batista. Tendo João, em sua prisão, ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhe dizer pelos seus discípulos: Sois vós aquele que deve vir ou devemos esperar por outro? Respondeu-lhes Jesus: Ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver então? Um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então, por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos eu, mais que um profeta. É dele que está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti para te preparar o caminho. Isso está lá na palavra, em Malaquias, no capítulo 3, versículo 1. Em verdade vos digo, entre os filhos de mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, essa palavra, hoje, nós trazemos essa reflexão para a nossa terceira semana de Advento, acompanhada, então, da presença de Gabriel. E Gabriel, com esta palavra, com esse evangelho, nós celebramos e meditamos a alegria com Gabriel. E a alegria com Gabriel é sinal de esperança. E de contar a João o que estais ouvindo e vendo. A liturgia desse domingo, que ele é chamado de Gaudete, ou Godete, nos convida à alegria. Mas não é qualquer alegria, né? É uma alegria paradoxal, porque João está preso. João está na prisão. E de lá, então, ele recebe os comentários dos seus discípulos, né, de quem o visita. E a promessa, ela parece distante. Então, se João está preso, é paradoxal. É nesse contexto que Jesus responde àqueles que foram enviados para o indagar.
Então, Jesus fala: os cegos veem, os coxos andam, os pobres são evangelizados. É a alegria dos sinais discretos de Deus em nossa vida. E como a gente pode unir essa reflexão do Evangelho, essa mensagem, esse contexto de João Batista, de Jesus, trazendo para a nossa realidade? Porque nós não estamos falando aqui sobre órgãos físicos, não apenas sobre órgãos físicos, mas nós estamos falando sobre o nosso estado, nossa cegueira, o nosso estar manco, a nossa pobreza humana, a nossa miséria, recebendo a evangelização. E isso, né, é esse momento em que Jesus chega e ele muda a situação. Ele reverte, aonde ele chega, ele reverte aquilo que já parecia sem chances, sem esperança. E Gabriel, ele é um anjo especial, porque ele é o anjo da alegria messiânica. A sua primeira palavra na anunciação a Maria é alegra-te, cheia de graça. Alegra-te. E não se trata de um sentimento, como a gente costuma resumir, né, esse alegra-te, mas é um comando divino. É uma mensagem, um comando, uma ordem dos céus. Alegra-te. Essa alegria cristã, ela é fruto da presença do Verbo em nossa vida. Ela nasce da certeza de que Deus entrou na história. E mesmo quando todas as circunstâncias, tudo ao nosso redor nos leva a desacreditar, a desesperançar, a duvidar, a vacilar, mesmo que tudo parece nos dizer: não, você está enganado, você está enganada. O arcanjo Gabriel, ele também é o anjo da esperança. Ele anuncia não apenas a vinda do Salvador, mas a proximidade da salvação. Alegre-te, porque o Verbo estará entre vós, encarnará. Essa proximidade da nossa salvação, quando Jesus chega em nossa vida, mesmo que para nós as coisas pareçam desconcertantes, pareçam sem saída, sem alternativa, é porque se Ele está presente, nós podemos ter certeza de que a salvação está próxima. A sua presença, ela é luz, então ilumina, precede o amanhecer, a aurora do novo tempo, dos novos dias, do novo ciclo, do novo período, da nova criatura que vai vir, que está chegando. Ele forma no nosso coração uma confiança perfeita, e consegue estabelecer em nós a paciência dos santos. Algo tão difícil hoje, que requer tanto esforço de nós viver, desfrutar, colocar como algo do nosso cotidiano, da nossa rotina, a prática, o desenvolvimento da paciência, saber esperar o Kairós, o tempo de Deus. Então, nessa semana, Gabriel está nos convidando a ver os sinais discretos de Deus para nós. Nos convida a escutar com gratidão as pequenas promessas que estão se cumprindo. Que promessas, querida irmã, querido irmão, você já vislumbra que Deus começou a operar, que Jesus chegando já está mudando o cenário. E o cenário, ele não muda fora, ele não muda fora, ele muda dentro.
Quando Jesus chega, nós vamos deixando a nossa cegueira, vamos recuperando a nossa visão espiritual, vamos recuperando a nossa fala, vamos recuperando a nossa capacidade de voltar a andar na palavra, andar na fé, andar com paciência, para poder compreender, para poder vislumbrar, ver, perceber as coisas discretas que sinalizam a presença de Deus na nossa vida. E escutar, nos prepararmos com essa expectativa alegre, já que é um comando dos céus para nós, que nos alegremos. Essas pequenas promessas se cumprindo são indispensáveis. Se você espera por grandes feitos para então crer, lamento. Você está perdendo o melhor do processo. O processo desse pequeno labor, dessa pequena labuta no nosso ser. As pequenas conquistas, as pequenas mudanças que fazem parte desta construção minuciosa de Deus em nós. A alegria verdadeira é uma alegria espiritual, é uma exultação, é uma preparação de transbordar. Nós ainda não estamos vendo a obra completa, porque aquilo que nós imaginamos que é o que Deus irá fazer, pode não ser do jeito como nós entendemos. A nossa visão, ela é turva, limitada, embotada. A nossa fala, tanto quanto. O nosso caminhar, ele é coxo, mancamos. E assim nós vamos, mancando, tropeçando, muitas vezes limitados por uma grande lepra, uma lepra da alma, o estrago do pecado, anos de pecado, anos de cegueira, anos de mudez, quando nós não conseguimos falar sobre aquilo que vivemos. Aonde nós emudecemos no medo, na covardia, na insegurança, na dúvida, e deixamos de proferir essas sentenças, esses comandos divinos, de falar para nós mesmos nos momentos difíceis: alegra-te, alegra-te, Karina, fique feliz. Filhos de Deus precisam estar alegres, porque sabem que não caminham sozinhos, sabem que daqui a pouco Jesus estará presente no meio de nós para recuperar a nossa inocência, para recuperar a nossa alegria, para recuperar a nossa esperança. E ela nasce, essa verdade, essa alegria verdadeira, que ela é a alegria da alma, ela nasce desse contato com a verdade, que foi o tema desse domingo, né, desse terceiro domingo de Advento, quando nós não somos verdadeiros. Nós precisamos olhar para esses lugares da vida da gente onde nós não somos de verdade. Que lugares são esses? Aonde você não está sendo você de verdade, querida, querido irmão? Aonde você tem existido através de um personagem, de uma caricatura, de um fazer de conta, talvez agradando o mundo, talvez se enquadrando ou supervalorizando as questões passageiras da matéria, olhando para o corpo, para a aparência, para as aquisições, para aquilo que você pode fazer por sua conta. Mas você já pensou aonde você pode chegar e o que você pode ser com Deus, com Jesus, no momento em que Ele reverter a tua visão, no momento em que Ele recuperar a tua fala, no momento em que Ele te limpar de todas as cicatrizes, de todas essas feridas purulentas, disso que ainda cheira mal, dessa lepra na tua vida, na nossa vida. E mesmo
na prisão, nas prisões da vida. Talvez você esteja vivendo algum lugar onde você se sente aprisionado. Talvez não seja tão simples, mas mesmo da prisão como João Batista, a gente fica sabendo dos feitos do Senhor. E mesmo dentro da prisão, a nossa alma se alegra, porque Ele está chegando. E nós já vamos vendo sinais. Nós vamos sentindo Ele pertinho. Então, essas notícias do reino, essas notícias do amor que vem chegando, eles nos convidam, então, a fazer esse exame de gratidão, esse olhar diferenciado. Mesmo que você esteja numa prisão, isso não te impede de saber que Jesus está às portas, está chegando na sua vida. E Ele vem vindo, e Ele vem curando, Ele vem transformando, Ele vem mudando todo o cenário. E Ele vem para você, Ele vem para mim, Ele vem para você também. E eu te convido a escrever pelo menos 5 sinais. Que você saia do celular, que você saia do digital e que você vá para a intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo, que você chame o Espírito Santo para fazer companhia e que você encontre pelo menos 5 sinais da presença de Deus, desse movimento de Jesus na sua vida esse ano. Vamos fazer essa, como se diz, essa retrospectiva. Vamos juntos. Tenho certeza que você vai encontrar muito mais do que 5 tópicos, sim, 5 sinais desse agir de Deus na sua vida. E te convido a louvar por essa ação, por esse advento na sua vida, na nossa vida, com um salmo de esperança. Te agradeço por permanecer comigo até aqui. Que Deus abençoe imensamente a sua vida e que você perceba a abundância, o transbordar de Deus, de Jesus no teu existir. Ótima terceira semana de Advento, na companhia de Gabriel, Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.